Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 8. Glória a Deus. Eu passei o dia inteiro hoje, irmãos, meditando. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? E eu fico nervosa porque eu fico pensando nas palavras e começa a me dar um nervoso, uma ansiedade, um nervoso. Mas eu sei que o Senhor, Ele tem uma palavra vinda do céu para o meu e para o teu coração aqui nessa noite. E eu creio que assim como o Senhor tem falado comigo, o Senhor vai falar com a sua igreja aqui neste lugar. Lucas capítulo 15, verso de número 8. E somente o versículo de número 8, amém? Que diz assim: o qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Amém? Pode se assentar glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Ô glória! Se é para Ele, pode melhorar. Aleluia. Eu quero adorar ao Senhor com um hino que toda a igreja conhece. E nós vamos adorar numa só voz aqui nessa noite. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E o que Ele é? Rei dos reis e Senhor, te entregamos. Você sabe, pode louvar com mais força. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos
foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer nos átrios do Senhor, meu prazer na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! O nosso prazer é louvar e exaltar o nome do Senhor. Oh, glória! Aleluia! Quando nós lemos a palavra do Senhor, o Dr. Lucas, ele vai escrever este capítulo, e muito conhecido como capítulo da fé perdida, a qual Jesus, ele está contando algumas histórias aos publicanos e pecadores que ali estavam para ouvir Jesus falar. Porque estava tendo um questionamento ao qual os publicanos e fariseus estavam ali questionando Jesus. Questionando por que Jesus ele se assentava no meio dos pecadores. Porque Jesus estava no meio de pecadores e conversava com esses pecadores. Porque Jesus ele tinha um relacionamento com esses pecadores, a qual ele se assentava e conversava com eles. E Jesus ele vai se assentar e ele vai contar 3 histórias. A primeira história é da ovelha que se perde. A história vai dizer, Jesus ele vai contar essa parábola e vai dizer, qual dentre vós, que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não vai atrás dessa que se perdeu? E trazendo ela de volta, não convida os seus amigos para celebrar a volta dessa ovelha perdida. E Jesus ele vai concluir dizendo, assim é o reino dos céus. O reino dos céus se alegra por um pecador que se arrepende. E ele vai dizer que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Mas esta ovelha, ela se perde do caminho. Ela está andando junto com as 100 ovelhas. Só que por um período de tempo, ela se perde. Por um caminho, ela se afasta do caminho. E o pastor vai atrás dessa ovelha e traz ela de volta. Só que no texto ao qual nós lemos, a Bíblia vai dizer, Jesus ele vai contar a história dizendo, o qual uma mulher, tendo 10 dracmas, perdendo uma. Aí aqui, o Senhor ele tem falado comigo. As 10 dracmas identificavam aquela mulher como alguém que estava com um compromisso. Porque naquela época, alguém que estava prestes a se casar ou que estava noiva, ela recebia 10 dracmas, recebia 10 moedas. Como se fosse um anel de noivado hoje. Para identificar que aquela mulher tinha um compromisso com alguém. Para mostrar que aquela mulher, ela tinha um compromisso com alguém. E aquilo a identificava como alguém que tinha um compromisso com outra pessoa. Só que por um período, ela perde uma dracma. Só que ela não perde na rua. Ela não perde no mercado. Ela não perde passeando. Ela perde dentro de casa. Ela perde dentro da sua casa. E o que o Senhor, ele tem falado comigo, que quantas pessoas estão dentro da casa e têm perdido a sua identidade. Quantas pessoas estão dentro da casa, mas têm perdido a identidade. Tem perdido aquilo que te identifica como alguém que tem compromisso com Cristo. Como alguém que tem um compromisso com o Salvador. Mas dentro da casa, na correria do dia a dia, nos afazeres da nossa vida,
a gente acaba perdendo a nossa identidade. A gente acaba perdendo a nossa essência. A gente acaba perdendo aquilo que nós somos diante de Cristo, diante do Senhor. Só que a história vai dizer que ela toma uma atitude. E é isso que vai transformar a história dessa mulher. Ela vai tomar uma atitude que a história vai dizer. Ela vai acender uma candeia. Por acaso, se você perder a tua identidade, o que é que você vai acender para encontrar? Aquela mulher acende a candeia. E o salmista, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que o Senhor, ele está falando é: se você perdeu a tua identidade, só há um caminho para você encontrar. É a palavra. É a palavra. É a palavra. Outrora, Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós podemos entender que se nós perdemos a nossa identidade, só há um caminho para nos encontrarmos em Cristo Jesus. Não há outro lugar e não há outro caminho a não ser em Cristo Jesus. Só que muitas vezes a gente quer procurar a nossa identidade em profeta A, em profeta B, na igreja A, na igreja B. E Jesus, ele está mandando dizer nessa noite: a tua identidade não está em placa, a tua identidade não está em homem, a tua identidade está em mim. E se hoje você adentrou essas portas perdido, não sabe quem você é, ele está dizendo: volta à tua essência. Volta às tuas primeiras obras, que você vai descobrir que você é. Aleluia! E ele vai continuar dizendo: aquela mulher, ela vai acender a candeia para ela poder ter uma visão melhor do que ela perdeu. Agora é um negócio. Porque muitas vezes a gente lê algo, mas a gente não quer executar. Porque muitas vezes a palavra é pregada, mas parece que tem comichões nos ouvidos. A palavra é administrada e muitas vezes a gente não toma posse. Por quê? Porque não massageia o nosso ego. Porque não massageia quem nós somos. Porque nós somos mal por natureza. Nós somos desobedientes por natureza. Mas quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos nele. Por isso que não há aquela desculpa: ah, mas eu sou assim. Ah, mas eu vim assim. Ah, eu vou morrer assim. Só vai morrer assim se você quiser. Porque a palavra, ela é bem clara. Quem transforma é Ele. É Ele que muda através da palavra. Por isso que Tiago, ele vai dizer: não sede somente ouvintes dessa palavra, mas sede praticantes dela. Porque é a palavra que transforma. Quando a gente pratica, ela nos transforma. Quando a gente ouve e coloca em prática, ela nos transforma. Ela nos muda. Irmão, é difícil porque ela nos confronta. Porque ela confronta quem nós somos. Porque muitas vezes nós somos impacientes. E o Senhor, ele vem dizendo: você tem que ser paciente. É difícil, é.
mas ela nos confronta. Nos confronta no nosso erro, na nossa falha. E toda vez que dói, toda vez uma palavra que vem na nossa vida que dói é aonde a gente precisa mudar. Toda vez que a palavra é pregada e dói, é porque a gente precisa mudar nisso. Só que muitas vezes a gente ouve, entra por aqui e sai por aqui. E a gente não põe em prática aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Por isso que a gente vive um ciclo que parece que não muda. Passa ano e vem ano e parece que a nossa vida não muda. Porque a palavra entra num lugar e sai pelo outro. Mas o Senhor, Ele está dizendo nessa noite, acende a candeia. Pega a minha palavra, pega a revelação dela. Pratica o que ela ordena para você, que você vai ver o que vai mudar. Aleluia. Segundo ponto que aquela mulher vai fazer: varrer. 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 Eu vou repetir até você entender. Varrer. Varrer. Varrer a casa é o quê? Limpeza. A gente varre a casa uma vez por semana? A gente varre a casa uma vez por mês? Varre a casa quando? Todo? Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: a limpeza no teu coração, na tua mente, na tua vida, não é só no dia da Santa Ceia, não é uma vez por mês, não é uma vez por semana, é todo dia. Aleluia! Por isso que a palavra vai dizer em Levítico capítulo 6, no verso de número 10 em diante, que o Senhor, Ele vai dar ordem ao sacerdote: olha, para o fogo poder descer, você vai ter que pegar o altar e limpar a poeira que está nela. Você vai ter que limpar a cinza que está nela. Mas não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, é todos os dias. De noite você vai fazer a limpeza e pela manhã o fogo vai descer. Você tem que limpar para o fogo descer. O pior é que a gente quer fogo, a gente quer bênção, mas não quer limpar. Mas não quer tirar o que está velho. A gente limpa as coisas pela metade. A gente limpa onde os nossos olhos enxergam. A gente limpa onde os nossos olhos veem. Só que aquela mulher, ela vai varrer a casa. E sexta-feira, se não me engano, a Rosa estava falando que ela estava numa faxina. E quando vai fazer faxina, você faz o quê? Arrasta móvel para o lado, arrasta móvel para o outro, limpa para cima, limpa para baixo, limpa os cantos, tira as teias de aranha, limpa tudo. Aí o que acontece? Você encontra até o que você não estava procurando. Até o que você não estava procurando, você encontra. Aí o Senhor, Ele está nos dizendo nessa noite: quer encontrar a tua identidade em mim? Começa a fazer a tua limpeza espiritual nessa noite. Começa a fazer a limpeza. Começa a arrancar aquilo que não me agrada. Começa a tirar da tua vida, porque muitas vezes a gente tem dó. A gente tem dó, irmão, eu sei. A gente começa a juntar coisa. O meu esposo, ele reclama porque eu junto sacola. Fala assim, uma hora eu vou precisar, uma hora eu vou precisar, uma hora eu vou necessitar. E muitas vezes acontece o que? A gente só vai entulhando. A gente só vai guardando bagulho que a gente nem vai usar. Aí a gente vai sufocando aquilo que deveria vir novo sobre a nossa vida. A gente vai sufocando aquilo que realmente seria útil sobre nós. Mas quando a gente começa a fazer a limpeza, a gente vai tirando tudo aquilo que não tem utilidade. A gente vai tirando tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que a gente olha e fala assim, não é mais útil.
Aquilo que você não usou dentro de um mês, você não vai usar mais. E a gente guarda anos. A gente guarda aquela roupa e fala, porque eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer e eu vou entrar nessa roupa. E às vezes não perde nem 500 gramas. Eu vou guardar aquele sapato porque ele não vai mais me machucar. Porque eu vou lacear, eu vou colocar um secador de cabelo para ele lacear. Aí o Senhor está falando assim, para de guardar as coisas. Começa a fazer a varredura espiritual na tua vida. Para de guardar aquilo que não presta. Para de guardar aquilo que não tem utilidade para você. E começa a usar aquilo que é útil na tua vida. Sabe por que muitas vezes a gente perde a nossa identidade? Porque a gente guarda aquilo que não é para guardar. A gente guarda aquilo que não tem utilidade nenhuma. Guarda rancor, guarda mágoa, guarda raiva. Guarda impaciência. Vai guardando um monte de coisa dentro do nosso coração. Aí a gente vai se perdendo no meio do caminho. A gente vai se perdendo no meio do caminho. A gente vai perdendo a identidade. A gente vai perdendo aquilo que o Senhor já plantou dentro de nós. E o Senhor, Ele nos trouxe aqui nessa noite para dizer, acende a candeia e começa a varrer. Acende essa lâmpada e começa a varrer. Pega a minha palavra e começa a fazer a limpeza. É o que o Senhor está falando hoje. Ei, não adianta somente vir na igreja. Tem que praticar a palavra que é pregada aqui. Pegue essa palavra e começa a fazer a limpeza. O que o Senhor, Ele vai dizer para você. Você tem que ser mais paciente. Você tem que amar o teu próximo. Você tem que orar pelos teus inimigos. É o que Ele está dizendo. Você precisa fazer uma limpeza da tua vida. Para ter identidade, a gente precisa limpar. Aleluia. Aí o terceiro ponto, ele vai dizer, e busca com diligência até achar. E busca com diligência. Ela vai buscar com zelo. Ela vai buscar com cuidado. Ela vai buscar com fervor. Ela vai buscar até encontrar. Só que muitas vezes a gente cansa de buscar. Muitas vezes é mais cômodo ficar sentado assistindo filme do que buscar. Muitas vezes é mais cômodo a gente sentar numa roda e ficar batendo papo, tomando cafezinho do que buscar. Mas aquela mulher, para ela encontrar a dracma, ela teve que acender a candeia. Ela teve que varrer a casa. E ela teve que buscar com diligência. Ela teve que buscar com zelo. Ela não olhou superficialmente. Ela não fez uma organização só de lavar a louça e arrumar a cama. Ela teve que tirar todas as coisas do lugar. Porque ela tinha que procurar com zelo. Porque ela tinha que procurar. E nesse texto, Jesus, ele está fazendo uma pergunta. Qual dentre vós, que se perder alguma coisa, se perder a dracma, se perder a tua identidade, você não vai acender a candeia. Você não vai varrer a casa. E não vai buscar com diligência até encontrar. Qual é aquele que perdeu algo e não vai buscar até encontrar? E muitas vezes a gente cansa de procurar. Muitas vezes a gente cansa de procurar e fala, depois eu procuro. Às vezes é algo importante. Às vezes é um documento que a gente deixa guardado e nem sabe onde está. Aí fala assim, mas eu não vou precisar para agora, depois eu procuro. Aí o que a gente faz? Só procura quando precisa. Só procura quando? Quando precisa. Quando a escola pede documento, né? Quando o trabalho pede um documento.
quando lá no médico pede o documento, aí a gente vai procurar o que é necessário. Aí a gente vai procurar o que é necessário. E não vai procurar por cima, porque não sabe onde está. Vai ter que procurar com diligência. Vai ter que procurar com zelo, vai ter que olhar papel por papel. Filha, já aconteceu isso comigo. É tanto papel. É conta de não sei quando. Né? Desde quando a gente casou, parece que tem conta guardada. Nota de compra de móveis, que tem há 5 anos, 10 anos, já passou a data de validade e está lá guardada. Já passou a data de garantia e está lá guardada. Mas às vezes o que precisa não está. Mas aí você tem que procurar com zelo. Você vai ter que procurar com diligência. E se nessa noite você está aqui, está se achando perdido, o Senhor está dizendo, é só procurar com zelo. É só procurar com diligência. É só começar a limpar os teus pensamentos, o teu coração. É só começar a procurar fazer uma limpeza dentro de você. É só começar a observar a minha palavra, que você vai encontrar. Que você vai encontrar. Por isso que o salmista ele vai dizer, o que purificará o jovem o teu caminho? Observando a palavra do Senhor. O que é que nos purifica? É a palavra do Senhor. O que é que nos santifica? É a palavra do Senhor. Porque é ela que nos convence dos nossos pecados. Porque é ela que nos convence das nossas falhas. Porque é ela que nos convence aonde nós estamos errando. Por isso que ele diz, santificai-vos. Santidade ao Senhor. Santificai-vos, porque senão ninguém verá a Deus. E para encerrar aqui nessa noite, eu quero ler contigo Apocalipse, capítulo de número 3. Que ele diz assim. Capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas. O Senhor conhece as nossas obras. Mas ele diz que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Guarda o que tens ouvido e se arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de nenhuma maneira arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Não adianta somente ter nome de que está vivo, tem que estar vivo, porque Ele conhece as minhas e as tuas obras. Ei, e Ele está dizendo nessa noite, e se você, porque ainda em Sardes, ainda tem gente que não contaminou suas vestes,
Ainda em Sardes tem gente que ainda se santifica. Ainda em Sardes tem gente que se preocupa com a palavra. E ele está dizendo: aquele que permanecer, aquele que ser fiel, vai andar comigo com vestes brancas, com vestes brancas, com vestes brancas. Ele não dá veste manchada. Ele não quer veste manchada. Ele não te dá veste manchada. Ele te dá veste branca. Ele te dá veste branca. Ele te dá veste branca. Por quê? Porque Ele já te lavou. Ele já te remiu no sangue do Cordeiro. Aleluia! E se Ele já te lavou, se Ele já te purificou, não é dever de Deus te manter limpo, é nosso dever nos manter purificados. Aleluia. E aquela mulher, ela decidiu varrer, acender a candeia e procurar o que estava perdido. E quando ela encontrou, ela chamou as suas vizinhas, as suas amigas e disse: vem celebrar, vem se alegrar comigo, porque eu achei a dracma perdida. Ei, tem crente aqui nessa noite que está encontrando a sua dracma perdida aqui neste lugar e pode se alegrar, porque tem crente que se encontrou aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Foi ela que foi atrás, não foi Deus que foi atrás para identificar ela. E a última história, o filho pródigo. Ele estava na casa do pai, tendo tudo. Tudo que ele queria o pai lhe dava, mas ele decidiu sair. Ele decidiu sair. Ele decidiu que não estava mais para ele. O pai foi atrás dele? Permaneceu no mesmo lugar. Porque quem decide sair tem que decidir voltar. Quem decide sair tem que decidir. O pai não foi atrás. Mas ele teve que pastar lá fora para decidir voltar. Sabe o que a gente aprende com isso? Estar na presença dele e viver para ele é decisão de cada um. É decisão. Não é ele que vai atrás, não é ele que te obriga, é você que decide se quer viver para ele ou não. Mas quando você decide viver para ele, aí sim ele vai exigir de você. Ele vai exigir o quê? Andar em santidade. Andar em santidade. E o que mais? Em amor. Em amor. Porque não adianta fazer nada para ele com segundas intenções. É por amor. Quando a gente faz por amor, ele reconhece as nossas obras. Ele que reconhece as nossas obras. E nós estamos aqui nessa noite, nessa mesa maravilhosa, para reconhecer, para lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. E nessa noite ele nos disse: se você perdeu a tua identidade, não demore a começar a varrer a tua casa, a acender essa candeia e começar a buscar com diligência, porque o Pai te aguarda e te espera, porque Ele tem nova vida para mim e para você. Amém? As palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor.